Seu Otone, seu nome completo, por favor, a idade e... Otone Gali Rosa, 83 anos. De onde vem o seu nome? Otone Gali Rosa. Não, de onde vem o Otone? Otone me parece que veio da Itália. Minha mãe era descendente de italianos, meus avós italianos, e ela se chamava Orieta, e o meu pai Isaías. E eram os 4 irmãos, 2 homens, Otone e Otávio, com o de Orieta, e 2 meninas, Yolanda e Ivani, com o de Isaías. E onde o senhor nasceu? Eu nasci em Olímpia. Olímpia? Ao norte do estado de São Paulo. Seu pai era tipógrafo? Meu pai era tipógrafo e, na verdade, a tipografia foi o meu primeiro ofício que eu aprendi com meu pai. Mas ele tinha uma tipografia ou ele trabalhava em uma empresa? Ele tinha uma tipografia, ele teve, inclusive, quando eu nasci, ele ainda tinha um jornal. Mas a época em que eu aprendi a trabalhar na tipografia, não, ele só tinha a gráfica mesmo. E uma papelaria onde vendia material escolar. E onde que ele aprendeu a tipografia? A tipografia foi em Olímpia, ele começou ainda muito cedo, moleque. Aprendeu lá com o proprietário de uma gráfica e depois ele desenvolveu muito o trabalho, praticamente tomava a conta da gráfica toda, e quando o proprietário resolveu se aposentar, resolveu sair de Olímpia, acho que veio para São Paulo, e deixou a gráfica com ele. E na verdade foi uma bela recompensa pela dedicação e pelo trabalho que ele fez pela tipografia e também pelo jornal. Como é que chamava a tipografia e como é que chamava o jornal? O jornal era a Voz do Povo. Ah, Década de 30 e início da década de 40. E a gráfica depois ficou a gráfica Barão. Barão era o apelido do meu pai. E quantas páginas tinha o jornal? Qual que era a periodicidade? Era um jornal semanal, poucas páginas, era todo em composição tipográfica, ainda não existia máquina automática, ainda não existia o linotipo, então a composição era toda manual. E o senhor chegou a trabalhar com ele, não? O senhor e seus irmãos? Eu e meu irmão aprendemos o trabalho da gráfica com ele, tanto porque a gráfica tinha 2 atividades. Um era do que a gente chamava de formista, era o cara que compunha os tipos, fazia a forma para impressão, e o outro era o impressor, que era o cara que ficava na máquina imprimindo, colocando as folhas de papel. A gente está numa reunião, você pode ligar. E eu aprendi as 2 coisas. Eu era tanto formista como era impressor. E o meu irmão aprendeu também, além disso, a encadernação. Também meu pai fazia encadernação. Bom, e o que o senhor lia quando era garoto em Olímpia? Como eu não entendi? O que o senhor lia quando era garoto em Olímpia? Bom, é claro, a maior leitura nossa era o gibi. Meu pai, ele era um cara um pouco à frente da época, então a gente também era estimulado a ler. Eu me lembro de Monteiro Lobato, uma das leituras que a gente lia muito, e alguns livros de literatura infantil que eram traduzidos e publicados pela editora Melhoramentos, e os gibis. Os gibis na época eram os gibis das tiras americanas, né? Capitão Marvel, Tarzan, Nhoca,
O Fantasma, o Mandrake, eram esses os nossos Capitão heróis. Marvel. Então, a literatura, essas coisas se misturavam, né? O quadrinho e a literatura infantil. E o que me atraía muito na literatura e, claro, no quadrinho, era o desenho, né? Desenho. Então, desde muito criança, eu vivia rabiscando os meus heróis. Lápis e borracha, então. Só lápis e borracha. Chegou a criar nesse período assim de menino, chegou a criar algum personagem ou não? Cheguei assim, eu me lembro, eu devia ter nessa época 12, 13 anos, por aí, 14 anos. Eu fui educado na igreja metodista e a igreja metodista tinha uma revistinha para jovens, uma revistinha para as crianças, e a revista juvenil, eu me lembro que eu fiz umas histórias, criei um personagem que era o Teotônio, fazia tirinhas de 4, 5 quadrinhos, e eram histórias de certo ou errado, moral, história de moral. E aí mandava para a editora aqui em São Paulo, que editava essa revista da Igreja Metodista, e aí de repente tive a alegria de ver minhas historinhas publicadas. Publiquei várias tiras e infelizmente não tem nada disso guardado. Essas tiras acho que eu fazia dos 12 aos 14 anos. Quer dizer que o senhor fazia lápis mesmo ou já Não, passava uma canetinha? Aí eu já usava aquela canetinha de nanquim. Ah, A canetinha de nanquim era uma peça comum que se encontrava em papelaria de Olímpia mesmo, porque algum material melhor para desenhar em São José do Rio Preto, que era uma cidade vizinha, 50 quilômetros de Olímpia, e lá eu descobri uma papelaria que tinha material para engenheiro, e também para desenhista, tinha livros de desenho e algum papel. Melhor as penas da Speedball, penas para escrita, nanquim. Eu não me lembro se na Olímpia tinha nanquim, talvez não, acho que comprava em Rio Preto. Era muito dificuldade de material e conhecimento de material era muito difícil. A região, a cidade de Olímpia era muito pequena, acho que quando eu saí de lá devia ter uns 15 mil habitantes, por aí. mas quando o senhor publicou o seu personagem, quantos anos o senhor tinha? Então, nessa faixa de, acho que dos 12 aos 14. Legal. Mas aí, então, eu estou vendo que o senhor era autodidata mesmo. Muito, sempre autodidata. Que interessante. Autodidata. Não existia ninguém em Olímpia assim que se destacasse no desenho e não havia isso. Então, mas na escola, por exemplo, o senhor chegou a tomar aula de desenho, alguma coisa assim? Aula de desenho do ginásio estadual que eu fiz em Olímpia, era um programa oficial do curso ginasial, que não entrava em desenho geométrico, construção de geometria, de elementos básicos de geometria, desenhos decorativos, de cercaduras, coisas assim. Estimulava copiar desenhos e colorir com lápis de cor na base do quadricular desenhos.
A base para o desenvolvimento do desenhista já para se profissionalizar, eu entendo que o básico seria, a base da formação seria a perspectiva e a anatomia. Isso não existia, né, na escola. Eu acho que toda escola deveria ter como base, eu não sei como é o programa hoje, mas como base para desenvolvimento do entendimento do desenho seria a geometria e a perspectiva e a anatomia. Mas como é que o senhor chegou na anatomia? Foi vendo os quadrinhos mesmo? Vendo quadrinho, copiando quadrinhos. Aí teve uma época em Olímpia que eu e meu irmão, usando o papel impermeável, que era um papel um pouco transparente que se usava para encapar cadernos. Então, usando o papel impermeável no início, e depois descobrimos lá com alguém, acho que um engenheiro de Olímpia nos apresentou papel vegetal. Então, começamos com impermeável e depois, no final dos nossos filmes, a gente fazia já com vegetal. A gente fazia a tira do papel e colocava em cima dos desenhos do gibi, e com a nanquinha a gente redesenhava e enquadrava de acordo com a historinha que a gente desenvolvia. Desenvolvia uma historinha mais simplificada do que o gibi, porque o espaço era como se fosse a largura de um filme de 36 milímetros, uma coisa assim, bem vários quadrinhos. Quadrinho, quadro a quadro. E aí meu pai fez um projetor, uma caixa de madeira, com uma lâmpada, a lente de costura da minha mãe era usada para fazer a projeção e o foco, e o filme passava por um cano cortado, a luz aqui atrás projetava a imagem na lente de aumento, e a lente de aumento a gente regulava para fazer o foco na parede, dependendo da distância da parede. E aí a gente fazia os filmes, projetava na parede e convidava a molecada vizinha, comprava um tostão lá para cada um assistir o seu filminho. Seu pai que fez a máquina mesmo? Meu pai que fez a máquina. Mas ele já tinha alguma expertise sobre isso? Não, ele não tinha noção nenhuma, a área dele era outra. Na verdade, aquela geração do meu pai, do meu avô, as pessoas eram muito polivalentes. Eles faziam de tudo um pouco, porque a vida era mais difícil, não havia a facilidade de você contratar profissionais especializados só naquela atividade. Então eles eram muito polivalentes. Meu pai foi um cara que mudou de atividade ao longo da vida, e quando eu nasci ele era tipógrafo. Da tipografia e do jornal, ele se aventurou numa empresa de jardineira. Veio a guerra, tudo ficou muito difícil, o câmbio negro para peças, pneus, não havia gasolina, tiveram que fazer as adaptações do sistema de carbureto para jardineiras. Né? E a lembrança muito forte que eu tenho ligada ao desenho na época das jardineiras, eu tinha então 5, 6, 7 anos, e a jardineira, o cobrador da jardineira tinha uns bloquinhos, bem pequenos bloquinhos da passagem, que eles anotavam à mão, destacavam a passagem para passageiro, e ficava aquele toquinho para conferência, um toquinho de papel assim, bem pequeno. E no verso dessas passagens que tinha vontade, em casa, por causa da jardineira, que eu, com um lápis, vivia desenhando isso com 5, 6, 7 anos e desenhava. E já era ligado à anatomia, desenhava minha avó, desenhava meus irmãos, desenhava cachorro, desenhava gato, desenhava essas coisas ali
nos bloquinhos. E os desenhos? O senhor e o seu irmão fizeram bastante desenhos? Os filmes, fizemos acho que uns 20 filmes, Olha que legal. eu e ele. E era quanto tempo mais ou menos? 1 ou 2 minutos, alguma coisa assim? Eu não. Que pena que essas coisas se perderam, né? Mas talvez uns 30, 40 quadrinhos cada filme. Olha que legal. A gente lia as histórias, depois resumia, inventava um pouco, Sim. porque a limitação do quadrinho era muito grande. Você tinha que Entendi. desenhar muito pequenininho os personagens naquele quadrinho pequenininho da fita de papel, né? Que trabalho. Então era um E trabalho. era com nanquim também? Como? Com nanquim Nanquim, também? canetinha de nanquim. Nanquim. E a gente escrevia o texto. Você imagina escrever a letrinha, né? Nossa. É, Fazia balãozinho? balãozinho, como o quadrinho do gibi. Ah. Fazia texto de apresentação da história e balãozinho dos personagens falando. E o público gostava ou não? Ah, sim, a molecada gostava. Era muita novidade, né? Para a época e para o tipo de informação, de recursos, de material que a minha infância tinha à mão, era um material muito limitado em relação a hoje. As crianças têm muito material de informação, muito recurso, muito visual. A nossa época era muito pobre disso. Então, Isso era o quê? Final dos anos 40? 49, deixa eu fazer as minhas continhas aqui. 39 mais 14, 15, 40, 52, 53, 54, por aí. E no cinema, o que o senhor e seus irmãos assistiam? O que gostavam de assistir? Filme? Filme no cinema? Os filmes que marcaram a época, para nós, foram os filmes do Tarzan e do Gordo Magro. Oliver Hardy e Stan Laurel. É isso. Os filmes do Gordo Magro. E os filmes dos heróis, normalmente eram seriados. Antes do filme, tinha o seriado dos heróis, né? Da época. E tinha os filmes completos, principalmente os filmes de Tarzan. Que era do tempo, o Tarzan na época era o Johnny Weissmuller, que foi um nadador americano e que se tornou, acho que, era atleta olímpico. Ele foi o primeiro Tarzan a se tornar conhecido mundialmente. Era o atleta olímpico. Ele era um atleta olímpico, era um nadador. E quando é que o senhor imaginou o seguinte: poxa, eu acho que eu posso viver de desenho? Quando é que o senhor imaginou isso? Bom, então, eu falei um pouco da história do meu pai, da versatilidade dele, a partir da pergunta que você me fez da projetorzinho de cinema que ele produziu, falando da diversidade de coisas que a maioria dos homens daquela época faziam. Meu pai era muito versátil, ele era filho de carpinteiro, então as ferramentas todas do meu avô ficaram com ele, então ele trabalhava muito bem com madeira. Bom, depois da fase das jardineiras, aí ele tinha sociedade com meu avô. Quando ele vendeu a gráfica, ele fez a sociedade com meu avô e foram para o transporte, para as jardineiras. As jardineiras também existia muita habilidade, porque a cabine do jardineira comprava-se apenas o motor e o chassi, do veículo, se ele poderia ser um caminhão e tal. E em cima daqueles chassis aqui se construía a cabine de toda a jardineira, construída com madeira e com lona esticada. Depois, mais tarde, é que veio o metal, a folha não sei, folha de lata, folha de Flandres, que se chamava.
Que tipo de madeira se usava para fazer jardineira, senhor Antônio? Como? Que tipo de madeira se usava para fazer jardineira? Ah, eu não me lembro disso. Essa fase eu tinha 6 anos de idade, 5 anos. Então aquilo tudo era construído. Então eu me lembro, por exemplo, um dos presentes que eu ganhei no Natal, que muito marcou, que eu me lembro até hoje, foi um caminhão de madeira construído pelo meu pai. Olha que legal. Ele tinha essas habilidades. Então, da jardineira, eles foram para uma fazenda. Meu avô foi um grande fazendeiro, depois perdeu muito, deixou e depois resolveu voltar com a fazenda, comprar uma fazenda de sociedade com meu pai, depois de vender a empresa de jardineira. E nessa fazenda tinha muita coisa a ser feita, era uma fazenda que tinha muita reforma, tinha que replantar capezal, refazer toda a parte de estábulo, de chiqueiro, construir casa, todo esse trabalho meu pai fazia com os seus ajudantes e seus auxiliares. E ele se meteu a plantar e aprendeu e fazia, até capar porco, ele chegou a capar porco, fazia de tudo, abrir poça, abrir cisterna, me lembro de tudo isso meu pai fazia. Então, e eu sempre, na fazenda eu trabalhei muito. A fazenda era em Olímpia mesmo ou não? É perto de Olímpia. É perto de Olímpia. E foi o período em que eu fiz o curso primário em um vilarejo, uma escola rural, em Ribeiro dos Santos, a uns 6 ou 8 quilômetros da fazenda. E então a gente ia à escola ou a pé ou a cavalo. Então eu, com essa idade dos 7 aos 10 anos, eu morei na fazenda. E foi um aprendizado de vida muito rico, muito fantástico, porque trabalhava-se muito, brincava-se muito, divertia-se muito, contato com a natureza fantástico. E estudava também à noite na escola, e à noite eu fazia lição à luz de lamparina, a querosene. Não havia energia elétrica na fazenda. Então, foi um período muito rico de vida e de aprendizado. E foi onde menos o desenho teve presente na minha vida. Mas interessante que eu tive muito contato com animais nessa época, tanto cavalo, gado, cachorro, muito cachorro. E mais tarde eu vim a trabalhar uma fase da minha vida em que eu comecei a fazer as litografias, o meu tema foi cavalo. Eu desenhei e pintei cavalo muitos anos na minha vida. Eu acho que aí aquela fase teve uma influência muito grande na minha vida, a fase em que eu morei na fazenda, tive meu cavalo e com 8 anos eu já ia bem cedinho para o pasto pegar meu cavalo. Eu arreava, selava meu cavalo, ia para a escola, tirava a sela, deixava o cavalo descansando lá no terreno de uma venda. E para voltar, selava novamente o cavalo, com 8 anos de idade. Como é que ele chamava? Sabiá. Sabiá. Que cor que ele era? O sabiá era branco e era cego de um olho. Olha. Aí depois... Só ia para um lado da estrada, então, né? Mas era um cavalo manso, né? Também para essa idade tinha que ser. E depois teve uma época em que o sabiá ficava muito doente. Então, a hora que eu ia pegar um passo, eu via que ele não estava muito animado, e eu ia a pé. E meu pai ficava sabendo só depois. Como você foi a pé? O sabiá hoje não estava muito bom, não. Então, essa conversa, né, minha com o sabiá era uma coisa só nossa. Mas o senhor morou muito tempo na fazenda ou não? 4 anos e pouco. Mas aí voltou para Olímpia? Aí voltei para Olímpia, fui fazer o ginásio em Olímpia.
curso ginasial. Mas aí a família toda voltou? E aí a família toda voltou e meu pai voltou para a tipografia. Para fazer. Não. Pulei o posto de gasolina. Da fazenda ele veio para a cidade com um posto de gasolina. Olha. Aí fiquei. O posto acho que foram apenas 2 anos no posto de gasolina. E do posto de gasolina aí sim ele voltou para a tipografia. E foi aí que eu já estava com 12 para 13 anos, 13 para 14, foi aí que ele voltou para a tipografia e foi aí que eu aprendi a arte da tipografia. E a tipografia, de uma certa forma, também teve uma influência, foi uma iniciação à diagramação, à tipologia. Hoje o pessoal que se dedica à comunicação, à publicidade, à arte gráfica, não aprende o design das letras. A minha geração aprendia que se dedicava à comunicação, porque quando eu vim para São Paulo, existia na agência de propaganda os letristas. Era uma função que existia ligada à comunicação, à propaganda. O cara que dominava o desenho de letras para fazer títulos de anúncios, porque o resto tudo era tipografia. Mas os títulos, os chamados, algum destaque de letra, ligado também ao design da identidade visual, então existiam os letristas. E eu aprendi a desenhar letras, estrutura de letra, as romanas, serifadas, não serifadas, tudo isso eu aprendi. A partir de um livro comprado em São José do Rio Preto, e fuçando aqui e ali. Mas aí com 12, 13 anos... Aí eu voltei para a cidade, morei 2 anos ali com o posto de gasolina e depois já fui para a gráfica novamente. Meu pai voltou, retomou a tipografia. Era a mesma tipografia? Não, ele era montou outra? uma outra gráfica. Uma gráfica pequena também, gráfica e papelaria. Tinha uma papelaria que vendia material escolar, essas coisas. E 2 máquinas de impressão. Uma tipografia pequena, de acordo com o tamanho da cidade também, né? Eram 2 máquinas de impressão e toda a parte de tipos e tal. E aí eu fiquei nessa tipografia até sair de Olímpia. Fiquei até os 18 a 19 anos para fazer o serviço militar. O senhor chegou a sentar a praça lá? Fiz o tiro de guerra em Olímpia. E o tiro de guerra foi uma excelente escola de vida. Me ajudou muito a crescer como homem, como um homem independente, como desconhecer os meus valores, porque o tiro de guerra foi uma grande escola no seguinte sentido. Olímpia, como toda cidade, e isso eu acho que acontece, e isso continua até hoje, uma província cheia lá dos seus preconceitos, das suas castas. Olímpia era uma cidade que tinha uma praça onde domingo se fazia o footing, separada, a roda do meio e a roda de fora. A roda do meio era para a classe social mais privilegiada e a classe menos privilegiada era separada. Então existiam esses preconceitos, simplificando. Quem tinha posse, quem tinha dinheiro, tinha certos privilégios, certas proteções e certas tolerâncias, e as outras classes não. Então isso era muito nítido naquela sociedade.
Quando eu fiz o tiro militar, tive a sorte de ter um sargento militar na acepção da palavra, linha dura, essas coisas acabam. Você convive com cerca de 90 soldados, todos da mesma idade. Isso também fez uma diferença na minha formação, porque eu sempre fui muito precoce, eu sempre fui entre os mais novos da classe. Então a gente não entendia que um ano, dois anos de diferença nessa fase de formação faz muita diferença. Então eu era sempre mais novo. E por ser mais novo você tem certas diferenças que te prejudicam em certas atividades, até atividade física, essas coisas todas, né? E no serviço militar isso tudo acaba, então vocês têm lá todo mundo da mesma idade, privilégio nenhum, você se destaca pela sua competência, então existiam funções, por exemplo, como líder de grupo. Os 80 ou 90 soldados eram divididos em 9 grupos de 10, em cada grupo de 10 um monitor, e esse monitor é o cara que se destacava por valor próprio e não porque era filhinho de fulano ou filho de ciclano. Essas coisas é totalmente diferente da sociedade que eu vivi. E isso me deu me deu um empurrão, uma coisa assim muito violenta. Por exemplo, a fanfarra, que todo mundo queria tocar fanfarra, né? Pegar instrumento e tal. E tinha certas fanfarras em Olímpia que eu nunca consegui tocar, mas o tiro de guerra seletivo. Tinha só um repique, era o que eu queria tocar. Foi feita a seleção, eu peguei e fui tocar. E fui tocar o meu repique na fanfarra do tiro de guerra 32 de Olímpia. Que ano foi isso? Esse foi quanto? 58, 59? Então, era de 39, fiz 18 anos em 57. 58, 39, foi 57. 50 deixa eu fazer essa conta, não sou bom de conta. Mas eu fiz o tiro de guerra e talvez, eu não me lembro se eu fiquei mais um ano para terminar o curso normal, porque depois do ginásio eu fiz o curso normal, que era o que tinha em Olímpia. Me formei professor primário e, terminado o tiro de guerra e o curso normal de professor primário, não sei se isso foi no mesmo ano ou se houve um ano de diferença, para fazer essas contas. Aí já vim embora para São Paulo. Eu terminei o tiro de guerra muito confiante em mim, muito cheio de vontade. Então isso foi em 59 que o senhor terminou? O senhor chegou em São Paulo quando? Então, eu acho que eu cheguei em São Paulo, acho que talvez em 59 ou 60. O que eu sei é que eu publiquei a minha primeira história em quadrinhos em 61. Foi por aí, 59 ou 60 eu cheguei. A gente falou bastante do seu pai, né? E a sua mãe? Como é que era a batalha da sua mãe para 4 filhos e um marido que pulava de um lado para o outro? Hein? A minha mãe, ela era filho, quando ela era ainda jovem, o meu avô era um cara privilegiado, que ele estava no auge da carreira dele como agricultor, lavrador, e se tornou um grande fazendeiro de café em Olímpia. Veio como imigrante, começou trabalhando quase que como escravo nas fazendas de café dos quatrocentões aqui pelas terras de Itu e tal, e depois conseguiu ir abrir fazendas lá no sertão do norte do estado, comprando terras muito baratas, com as economias que conseguiu, mas
um trabalho muito duro, muito... abre terras para formar fazenda e plantar e produzir. Foi um início de vida assim, né? Começando como lavrador imigrante até se tornar um fazendeiro com muito recurso na região. E nessa época, então, a minha mãe teve o privilégio de se formar em Bebedouro como professor primário. Em Bebedouro tinha uma escola, um colégio de freiras e tal, e que formava os professores. Então, a minha mãe faz parte daquela geração das primeiras mulheres que começaram a trabalhar como professoras primárias. E ela foi mãe de 4 filhos e pelos registros que eu leio das histórias de Olímpia, foi uma professora muito combativa, muito dedicada ao magistério, muito querida e tal, e também muito combativa em questões de política, de agitar, de contestar, de polemizar e tal. Eu herdei muito disso, eu sou um polemista nato. Aliás, qual que era o nome completo dela? Orieta Gali. E aí, o sobrenome do meu pai é Rosa. Meu pai era Isaías Rosa. E os seus irmãos? Qual foi o caminho dos seus irmãos? Meu irmão, o meu irmão, ele estudou em Olímpia, acompanhou mais ou menos esse trajeto que eu também fiz, né? Ele era 2 anos mais velho que eu. E aí, quando ele fez o ginasial científico, e aí prestou concurso para o Banco do Brasil, que era o grande sonho daquela geração, daquele pessoal do interior, prestou concurso, passou e veio para São Paulo assumir no Banco do Brasil em São Paulo. Veio novo então também? Como? Ele veio novo para cá também? Veio novo, ele saiu antes de mim, e eu acho que eu saí logo em seguida, um ano ou 2 no máximo, eu saí de lá também. Então ele já veio para São Paulo com um emprego certo, garantido. Já veio estabilizado, né? E depois aqui em São Paulo ele fez curso de Direito e se aposentou no Banco do Brasil. E as suas irmãs? As minhas irmãs, a mais velha, a mais velha de todas, 4 anos mais velha que eu, ela fez também, se formou professora, e se casou, teve 2 filhos e viveu a vida como professora, se aposentou como professora, ainda vive com meu cunhado em Barretos. E a minha irmã mais nova, essa fez a faculdade de Educação Física e foi professora já de Educação Física em curso ginasial, em várias cidades do interior, e hoje é aposentada e mora aqui em São Paulo. Mas afinal o senhor não me respondeu ainda, né? Quando é que o senhor pensou o seguinte, poxa, eu acho que eu posso viver de desenho? Quando é que foi isso? Bom, eu acho que essa questão, a partir do momento que você começa a definir o seu caminho profissional, deixar de viver da mesada do pai. Aliás, nunca tive mesada do meu pai, sempre trabalhei para o meu pai, então. Mas em compensação ele me deu uma educação, valores morais, valores fantásticos que não tem preço. Mas aí, quando eu comecei a trabalhar na tipografia, vou continuar trabalhando na tipografia? Não é esse o meu negócio. Simultaneamente estudando, fazendo curso normal. Vou ser professor? Não é esse o meu negócio. O que eu vou fazer na vida? Eu vou desenhar, eu gosto de desenhar. Já comecei a falar isso com os meus pais a partir do momento em que eles já começavam a me inquirir
E aí, você vai continuar com a tipografia do pai? Você vai dar aula? Não. Você vai fazer o quê? Vou desenhar. Mas desenhar o quê? Como? Quando? Onde? Ah, pai ou mãe, vou desenhar. Eu gosto de desenhar, vou desenhar. O quê? Como? Não sei. Vou para São Paulo, lá eu vejo como é que é esse negócio de desenho. Porque eu já tinha uma certa confiança, embora enganosa, porque em Olímpia eu era conhecido o melhor desenhista do mundo. Eu era o cara que desenhava em Olímpia, né? Eu era o cara que, quando tinha exposição de desenho, o pessoal vinha para fazer desenho, eu fazia desenho adoidado, o cara assinava e me pagava lá um trocado, e eu era o cara que fazia, em época de política, usava o jeito para pintar muro e fazer campanha política, desenho de flâmula, essas coisas. O senhor chegou a fazer caricatura de pessoas, não? Eu cheguei a fazer caricatura não. Eu vim mais tarde a fazer muita caricatura na Editora Abril. Sim, mas em Olímpia não? Em Olímpia não. Em Olímpia eu cheguei a fazer alguns desenhos para a gráfica do meu pai. E cheguei a fazer alguns anúncios com uns desenhos bem rústicos. Inventava os anúncios, tipo, tinha lá um amigo que tinha uma charutaria, era engraxate, charutaria e charutaria esporte, o nome que a gente deu. Eu criei um logotipo. E a charutaria era a mais forte porque tinha um concorrente, então me lembro vagamente de ter feito um desenho de um boxeador o mais forte, a charutaria, umas coisas assim bem... Já estava entrando no ramo da publicidade, né? Já. Então mandava fazer o clichê em São Paulo, para depois imprimir no jornal, então umas coisas assim bem... com muita dificuldade, mas eu já estava ligado de alguma maneira ao desenho e à comunicação. Então é com essa ideia de vir para São Paulo e achar que aqui em São Paulo eu seria tão bom quanto era em Olímpia, que eu vim com bastante entusiasmo. O senhor veio para cá com algum contato, alguma coisa ou não? Não. Eu vim, foi uma aventura fantástica. Eu acho que, relembrando hoje, chega até a me causar alguma emoção, porque é uma coisa que própria da idade do jovem, que ele realmente é uma idade em que você tem toda uma disposição, uma coragem, uma energia. Então eu vim para São Paulo assim, sem conhecer. Quer dizer, eu vim uma vez para São Paulo assim, como meu pai teve posto de gasolina, e ele conhecia muito, tinha muito amigo motorista e tal, então nas férias do ginásio, meu pai me arrumava umas viagens assim para vir com os amigos dele, caminhoneiro, para fazer viagens, já que eu tinha férias, ia viajar de caminhão. Caminhão a serviço. Me lembro de viagens que eu fiz para Uberaba, buscar cimento em Fábrica de Cimento em Uberaba, e uma viagem que eu fiz para São Paulo, de um caminhão que veio trazer aqui um carregamento de arroz e ia voltar com um carregamento, não me lembro. Mas foi uma viagem que eu cheguei de caminhão e Viajava e ajudava a transportar as coisas também. Carregava. A carregar as coisas. Ajudava a carregar, dormia na carroceria do caminhão, motorista na cabine, eu na carroceria. Quando chovia, dormia debaixo da carroceria do caminhão. E era uma vida assim bem aventureira, bem pesada, porque trabalhava para ajudar a carregar, descarregar essas coisas, dentro das minhas possibilidades. E foi assim que eu conheci São Paulo. Numa viagem de caminhão, vim, voltei, mas praticamente fiquei na periferia para carregar e descarregar. O caminhão ficou lá e o motorista veio para o centro da cidade
de ônibus para carimbar nota e Sim. acertar essa parte burocrática. E eu vim com ele, descemos, entramos no escritório no centro da cidade, saímos, pegamos o ônibus, fomos para o bairro, pegamos o caminhão que já estava carregado, voltamos para ali. Então eu não conhecia São Paulo. Então, mas aí meu pai me explicou, eu vim de três estradas de ferro, existia de Olímpia, hoje não existe mais esse ramal, acabaram com as ferrovias do país. Quem sabe agora estão começando a recuperar e aprender o caminho. Mas existia a Estrada de Ferro São Paulo-Goiás, cujo projeto original era sair de Bebedouro, ir até o Rio Grande, atravessar o Rio Grande, mas não atravessou, ela morreu em incêndio ali na beira do Rio Grande. Era uma estrada de ferro, bitola estreita, Maria Fumaça, que deu escoamento a toda a produção na época áurea do café daquela região. Então foi uma ferrovia muito importante para o desenvolvimento econômico da região na década de 30. Então eu vim de trem de Olímpia a Bebedouro, Bebedouro Baldeação para a Companhia Paulista de Estrada de Ferro, Bebedouro, São Paulo. E aí meu pai falou, Companhia Paulista termina na Estação da Luz, todo mundo vai descer, você desça também. A Estação da Luz tem duas saídas, uma saída vai dar para um largo cheio de árvores, não é lá, a cidade é do outro lado, aí você sai do outro lado, aí você vai para a cidade. Essa foi a dica do meu pai, por quê? Ele conheceu São Paulo em 32, porque ele fez a Revolução Constitucionalista, lutou por São Paulo, veio soldado de Olímpia até São Paulo para se incorporar a um batalhão, se incorporou e daqui ele foi lutar lá em Resende. E o senhor não se lembra que ano foi isso? Com o Mineiro. Que ano que o senhor chegou aqui, o senhor não se lembra? 60 ou 61, foi isso? Foi, não, 61 não, foi 60 ou 59. Acho que 60. Mas quantos anos o senhor tinha então? 21? É? Tinha 21. Não, então cheguei em 59, porque em 59 eu estaria com 20 anos, é isso? 18 a 19, 20 anos. Chegou em 59. Eu terminei o tiro, 20 anos, é. Então eu cheguei em 59. Quantas malas? Uma malinha de papelão com cantoneira de lata. E nessa malinha... Trouxe alguns desenhos? Não? Trouxe uns desenhos, inclusive uma história em quadrinhos, feita a lápis. É o caçador, a história de um cara que foi caçar o leão, umas histórias assim. História de aventura, então? Só lápis, é? História de aventura. História de aventura. Ah. E outros desenhos que eu andei fazendo por lá. E essa malinha de papelão, eu me lembro que dentro dela tinha um despertador. É um símbolo muito interessante, porque quando a minha mãe foi arrumar a minha mala, ela comprou um despertador daqueles West Clocks, que acorda, e botou dentro da mala, verde, e falou, filho, agora não tenho eu mais para te acordar, então você leva esse despertador para fazer o meu papel. Nunca mais esqueci desse. E também outra coisa que ela pôs na mala, um vidro de óleo de fígado de bacalhau, emulsão de Scott, um suplemento alimentar. Sim. Né, que se usava tomar muito, e agora você não tem mais a comida da mamãe, então você precisa de algum suplemento, algum reforço. Essas duas coisas, o despertador e o emulsão de Scott, nunca mais me esqueci disso.
Quer dizer que o senhor, a Estação da Luz tem as duas saídas. Uma era para o Não, Parque da Alexandre. Luz e a outra era para a Rua Mauá. Então o senhor foi para a Rua Mauá. Sim, ele está numa reunião. Então, saí andando com a minha malinha, uma minha malinha de papelão e cantoneira de Ah, lata, ele era amanhã. Dá uma ligada amanhã. e fui pro lado da Você sabe o cidade. quê? Fui andando até chegar na Avenida São João. E São João, aquele movimento, Eu sou aquela filho. loucura toda. Alexandre. Eu falei, nossa, aqui vai ser difícil achar um lugar para ficar. E aí voltei um pouco Pode. e na rua Guaianazes eu tinha lá uma pensão, vaga para rapazes, ali eu entrei e conversei com o dono, que eu vinha para O doutor Paulo o quê? procurar trabalho, e estava numa pensão, quanto era, quanto não era, com o dinheiro que eu tinha, ele falou, ó, com esse dinheiro que você tem dá para você ficar Tá. 15 dias Eu só. acho que eu vi alguma coisa assim. Então, Isso foi. Saiu Você agora? deixa um dinheirinho aí para você comer, paga a pensão, 15 dias adiantado, e aí se vira. Mas era um E quarto. nesses 15 dias eu tinha que arrumar um emprego e consegui arrumar um emprego em 15 E era dias. quarto individual não? Ou era. Não tinha nada a ver com... Não, o meu primeiro emprego tinha a ver com desenho sim, por quê? Comprei um jornal, uma agência de emprego, em Guaianazes, tinha uma agência de emprego ali perto, acho que 24 de maio, por ali. Fui até a agência, preenchi uma ficha. Tá. E qual que Ao foi? preencher essa ficha eu consegui meu primeiro emprego e graças ao desenho. Porque quando o dono dessa agência de emprego, eu nunca me esqueci o nome dele, Iodoc Rosa. Por quê? Não é pelo Rosa não, por uma atitude que ele teve que eu conto logo em seguida. Eu preenchi a ficha e esse Iodoc me chamou. Falou assim, nossa, Qual que é o valor que tá? essa letra que você fez aí, você faz isso com velocidade? Ele é letra de desenhista, né? Ah, Ele falou. Ele falou, eu gosto de escrever assim, né? Então, tem emprego para você aqui, estoquista na ICI, Imperial Chemical Industries, uma empresa inglesa que tem até hoje aqui no Brasil, me parece, ICI, e precisa de um estoquista. O estoquista é o cara que vai fazer lá o controle de entrada e saída de mercadoria num sistema Cardex, tudo feito à mão. E essa letra sua, é o ideal para isso. Só que eu já mandei um candidato lá, você vai lá agora. Eu estou ligando para você ir. Para ele dar um tempo para conhecer mais um candidato. Aí ele falou, onde é que você está aqui em São Paulo? Eu falei, estou aqui na rua Guaianazes. Ele falou, passa lá, pega uma gravata e vai para a ICI. Eu falei, mas eu não tenho gravata. Aí o Iodoc tirou a gravata dele, uma gravata de seda, me deu e falou, põe essa gravata aí, vai lá e vê se consegue esse emprego. e onde era essa empresa? Era no prédio MAP. Né? Ah, Eu não sei que andar do prédio MAP, eu ocupava lá umas salas. Existiam lá dois ingleses, o Mr. Richard e o Mr. Lindley. E aí comecei na ICI, fazendo controle de estoque, ganhando salário mínimo, 5.900. E nesse momento que eu consegui emprego, falei, nossa, agora ninguém mais me segura, agora fico por aqui eu vou desenhar. legal. Esse foi um capítulo importante, né, na história. Na verdade, o desenho já estava presente por causa da minha letra.